Fala pessoal, Gabriel Miranda aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que eu estava tendo até agora durante um atendimento que eu acabei de fazer. Eu estou na clínica, estou aqui de jaleco, estou tudo arrumadinho como vocês podem ver. E durante essa última sessão que eu estava fazendo, eu comecei a reparar de que aquela paciente estava lidando com o maior inimigo que um paciente de fisioterapia pode lidar, que é a dúvida. A ignorância em relação ao seu próprio quadro clínico. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que eu quero dizer com isso. Pessoal, mas antes de mais nada, é claro, eu tenho que pedir para vocês uma ajuda para que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e dê o like também para fortalecer o canal, porque o canal está crescendo bastante nos últimos tempos. E quando você faz isso, você faz com que esse conteúdo ele alcance mais pessoas que querem saber sobre fisioterapia como eu e vocês, tá bom? Essa paciente que eu estava atendendo, ela é vítima de uma lesão neurológica bem grave. Como vocês podem imaginar, uma lesão neurológica grave, ela acaba trazendo uma série de comprometimentos para a vida da pessoa, no que diz respeito à locomoção e etc. E essa paciente ela se encontrava um pouco frustrada porque ela não entendia o porquê da melhora dela não acontecer de maneira rápida, de maneira tão rápida muitas vezes quanto a de outros pacientes que ela via aqui no ambiente da clínica. E muito bem, essa paciente ela sempre foi considerada uma paciente yellow flag, né? Uma paciente que tende a somatizar e a problematizar uma determinada característica de sua disfunção ou quadro clínico de uma maneira geral. Só que esse comportamento ele começou a trazer repercussões negativas para a vida dessa paciente. Ela começou cada vez mais a se encontrar em um quadro depressivo, no qual ela se encontrava em questionamento contínuo do porquê disso, até que no dia de hoje eu acabei resolvendo fazer uma pergunta para ela. Falei, dona fulana, você entende o porquê você está assim? O que está acontecendo? Ou o porquê disso estar acontecendo? Para minha surpresa, a resposta dela foi que não, de que ela não entende o que aconteceu com ela, de que ela não entende o porquê que ela está passando por isso, assim, clinicamente falando, do porquê é tão difícil para ela controlar as pernas dela, por exemplo. E naquele momento eu cheguei à conclusão de que eu deveria falar para ela, explicar da melhor maneira que eu pudesse sobre o quadro clínico, do que aconteceu, do que a lesão dela causou para ela, em termos, sabe, de repercussão anatômica, eu quero dizer, para que ela pudesse entender exatamente o cenário no qual ela se encontra. Eu passei uma boa parte do meu atendimento fazendo isso, conversando com ela. Em cada intervalo dos exercícios eu ia explicando do que aconteceu, do porquê aconteceu, das repercussões que o que aconteceu traz para ela hoje. Cada vez mais eu ia notando de que aquilo ficava mais claro na cabeça dela, de que ela ia entendendo e, paralelo ao entendimento, vinha uma redução da frustração, de não entender do porquê das coisas, de estar tão chateada por não saber o porquê dela estar ali daquela forma. E realmente isso é uma coisa que eu sempre gosto de valorizar nos meus atendimentos, de fazer questão que os pacientes eles entendam o que acontece com ele, né? Do porquê que ele está daquela forma, do porquê que o quadro clínico se manifesta dessa forma. Eu realmente acredito que quando o paciente ele entende, ele acaba se tornando o maior aliado do seu próprio programa de reabilitação, enquanto a dúvida, a incerteza são os maiores vilões do programa de reabilitação daquele paciente, porque quando ele tem essas dúvidas, essas incertezas, apenas coisas ruins podem sair dessa dúvida e dessa incerteza. Ele vai começar, inclusive, a duvidar do seu trabalho, a ficar na dúvida se você é um bom profissional ou não, porque ele não está enxergando tantos resultados quanto ele gostaria de enxergar. Então percebam que o paciente ele pode ser o seu maior aliado ou o maior vilão do seu programa de tratamento. Tal como eu fiz hoje, eu estou querendo conversar aqui um pouquinho com vocês. Expliquem sempre que possível, com riqueza de detalhes, mas de uma maneira simples, tudo que você puder para o seu paciente sobre o próprio quadro clínico dele. Eu tenho certeza que no momento que você fizer isso, você vai dar para esse paciente uma sensação de compreensão e de liberdade em relação à sua própria lesão, à sua própria doença, que ele vai ser muito grato a você.
e vocês dois vão sair ganhando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa troca de ideia rapidinha. Eu tô aqui entre um atendimento e outro conversando com vocês. Eu agora vou voltar para o meu trabalho e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Forte abraço!